A parte complicada de tudo que é novo são os rumores. Parece que toda inovação é um lembrete de que alguma coisa mais antiga vai acabar. E essa coisa mais antiga, por sua vez, sempre foi útil. Mas quando algo inovador aparece, a coisa antiga fica ultrapassada rapidamente. É óbvio, mas acontece assim, e o óbvio precisa ser dito às vezes. Para ser mais direto ao ponto, o ChatGPT pode ser um prenúncio para o fim de alguns escritores, roteiristas, programadores ou outra profissão que aparentemente pareça menos eficaz comparado com o ChatGPT. Um prenúncio é aquilo que pretende anteceder um acontecimento, ou mais através de indícios futuros ou que já aconteceram em algum momento da história. Mas muitos usam apenas o achismo mesmo. E fazer um prenúncio sobre a inteligência artificial quase nunca funciona. Caso ao contrário, a humanidade já teria encontrado seu devido fim na última virada de século. Mas o prenúncio na inovação que ainda se torna verdadeiro é o seguinte: inovações aposentam alguma coisa. Se não fosse assim, acredito que não ganharia o status de inovação. Inovação pode ser entendida como algo que as pessoas não previram. Pode ser vista também como uma surpresa agradável, assim como aquilo que alguns não desejaram, justamente pelo receio ou temor de perder seus atuais empregos. É possível saber qual é a próxima inovação para superar o ChatGPT? Não exatamente, mas é possível que o próprio ChatGPT seja um prenúncio de outras inovações? Provavelmente sim, ainda mais se pegarmos o exemplo de evolução das redes sociais. A inteligência artificial ganhou ainda mais notoriedade nos últimos meses graças aos programas que criam montagens, artes, fotos e outros tipos de imagens em alguns segundos ou minutos, dependendo do prompt, claro. Agora, nos últimos dias, a inteligência artificial ficou ainda mais popular graças ao ChatGPT. O ChatGPT é praticamente um redator especialista em qualquer assunto, desde que esse assunto pertença até o ano de 2021, que é o ano limite até onde seus bancos de dados foram treinados. O que já é muita coisa, e muito mais inteligente que a maioria das pessoas. E como ainda estamos no começo disso tudo, e tem muito chão pela frente, vamos descobrir porque isso é relevante, hypado e chamou a atenção até do Bill Gates. É melhor ganhar com a tecnologia do que perder para ela. Esse não é o lema oficial do Bill Gates, mas poderia. Olá, eu gosto de dinheiro. Quando a missão é estipular qual é a próxima tecnologia bilionária, parece que Gates sempre acerta em cheio. Com exceção do Windows Phone, claro. Mas, em uma entrevista publicada pela Forbes, o bilionário falou sobre o hype envolvendo a inteligência artificial, como um dos responsáveis pelo avanço de muitos aspectos da tecnologia que aconteceram até agora. Não seria agora que ele ficaria de fora. O cofundador da Microsoft teceu elogios rasgados ao modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI. E fora os comentários positivos, ele também fez uma comparação ousada ao dizer que a ferramenta pode ser considerada tão significativa quanto a própria internet ou a evolução dos computadores pessoais. E não é para menos, até porque o que difere o ChatGPT de tudo que surgiu antes é justamente a sua capacidade de entender e gerar textos semelhantes ou até melhores do que aqueles que um humano faria. E se Bill Gates está falando sobre isso, tecendo comentários positivos e previsões favoráveis, então é bom ficar de olho. Eu discordo. Acho que eu concordo com você nesse ponto. Pensa nos seguintes fatores. Hoje, computadores, notebooks e outras parafernálias são itens comuns, correto? Sim. O mesmo podemos afirmar sobre a internet. Mas, antes, os computadores pessoais nos anos 80 eram até impopulares. O PC era uma ferramenta restrita a grandes corporações e considerados aparelhos altamente sofisticados. A internet, então, por mais absurda que pareça essa informação, já foi tida como algo que nunca funcionaria, de tão avançada que a ideia era para a época em que foi lançada.
Além de acreditar, investir e aperfeiçoar tudo isso, Bill Gates defendia que o avanço e sucesso de todas essas tecnologias citadas até agora era iminente, em uma época em que poucos visionários defendiam essa causa. Talvez, e isso vamos descobrir com o tempo, o mesmo aconteça com o ChatGPT. As chances, por enquanto, são bem favoráveis. As inteligências artificiais sempre estão em alta e podemos sempre esperar que mais conteúdos relacionados apareçam em todo lugar. Mas nem só de elogios e comentários positivos vive uma inteligência artificial. Ah, agora eu entendi! É preciso colocar dinheiro e fazer dinheiro, não literalmente, mas através do lucro. E quando o assunto é dinheiro, talvez essa seja a maior semelhança entre nós, humanos, e o ChatGPT, porque a inteligência, pelo menos até esse ponto, não é mais. Ficamos um pouquinho para trás, né? A OpenAI, empresa responsável pela criação, desenvolvimento e perpetuação da tecnologia, começou a vender um plano pago, mesmo que seja uma ferramenta prática e democrática, e, portanto, com a sua versão gratuita funcionando no mundo inteiro, não é possível criar dinheiro magicamente para tocar o projeto. O ChatGPT Plus está sendo vendido como plano pago oficial da tecnologia por apenas $20 no mês, no momento em que você vê esse vídeo. É um preço relativamente acessível para quem está fora do Brasil, mas para o brasileiro médio, dependendo de quanto está o dólar comparado ao real agora, é um grande valor para considerar. Mas como todo plano pago que carrega algum nome de Plus, Prime, Mega ou qualquer outro, esse oferece algumas vantagens interessantes. O ChatGPT Plus permite seu uso mesmo no horário de pico, garante respostas mais rápidas e recebe atualizações primeiro. Fora que é muito vantajoso para a empresa e para os investidores. Vamos fazer uma conta básica. Quando falamos de ChatGPT, estamos falando de um produto freemium. E em média esses produtos freemium, que em outras palavras, eles não cobram pela versão inicial, mas vendem funcionalidades extras, essa média de conversão de produtos freemium varia de 1% a 10%. Considerando apenas 1% de conversão, estamos falando de uma receita recorrente mensal de $20 milhões. São $240 milhões por ano. Isso apenas no primeiro ano, fora o plano pago. A Microsoft fez um investimento modesto, coisa modesta, de $10 bilhões na OpenAI. Lembra daquela história de que o Bill Gates é ligeiro? Então, esse protótipo de inteligência artificial aberto ao público surpreendeu o mundo todo, impressionou amantes da tecnologia e passou a perna no Google, de certa maneira. Existem alguns rumores, exagerados por muitas vezes, de que o Google Assistente pode ser até substituído. A Alexa também pode estar tremendo na base por causa disso. A ferramenta queridinha do Bill Gates consegue responder questões complexas e ainda tem um tom semelhante aos conteúdos produzidos por nós, meros mortais. Isso é algo que os assistentes de voz Alexa e Google Assistente ainda não conseguem fazer. O CEO da OpenAI, Sam Altman, em publicação no Twitter comentou: em breve, você poderá ter assistentes prestativos que conversam com você, respondem perguntas e até dão conselhos. Mais tarde, você pode ter algo que dispara e executa tarefas para você. Eventualmente, você pode ter algo que dispara e descobre novos conhecimentos para você. Como acontece com qualquer nova tecnologia, existem preocupações sobre o potencial impacto negativo da inteligência artificial. É importante lembrar que o ChatGPT é simplesmente uma ferramenta, e como qualquer ferramenta, é tão boa quanto a pessoa que a utiliza.